Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Jesus vai te honrar. Aleluia! Na palavra do Senhor diz em Lucas 5, a partir do versículo 1, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe as redes. Coisa maravilhosa, né? Deus, ele é fiel. Quando ele nos chama, quando ele nos escolhe, é um privilégio nosso ter Jesus escolhendo a nossa vida, o nosso barco, para entrar, para abençoar vidas, né, para edificar, para ensinar através de nós e também para nos abençoar. Até quando nós já trabalhamos, já nos esforçamos e não conseguimos nada. Pedro, nessa passagem, ele era um homem experiente, ele conhecia o mar. Ele conhecia o vento, ele sabia que o vento, né, o momento que ia ter a tempestade, ele sabia de que forma até tirar a água de dentro do barco, mas ele já tinha passado a noite toda fazendo a parte dele. Mas Pedro estava só, Jesus ainda não estava no barco de Pedro. A diferença que nós podemos ver aqui é porque quando Jesus entrou, perceba que Jesus tinha outros barcos porque Jesus poderia ter entrado, mas ele escolheu exatamente o de Simão. Deus sabe o que ele quer, Deus sabe as pessoas certas que ele escolhe, cada um para o seu chamado, para fazer alguma coisa para ele, para salvar, ele salva todos. Mas basta você crer, basta você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que morreu na cruz, né, por mim, por você, basta você dizer sim, eu quero, entra Jesus no meu coração. Mas para servi-lo, ele tem especificamente um ministério para cada um de nós. E nesse momento, quando ele veio e ele entrou no barco de Pedro, ele já sabia que ele iria alcançar a vida de Pedro para que Pedro alcançasse outras vidas. Assim o Senhor faz conosco. O Senhor nos deu o privilégio de entrar no nosso barco, tantas pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes você pode estar dizendo, poxa, tanta gente que Deus poderia ter chamado, mas Ele escolheu você, Ele escolheu a mim. Olhe como um privilégio, olhe como algo maravilhoso. E Deus, Ele não nos chama só para abençoar outras pessoas, mas Ele também cuida de nós. Ele também sabe e conhece as nossas necessidades. Mas às vezes, nós, por estarmos já cansados a noite toda de trabalharmos sem Deus, quando vem uma situação, precisamos obedecer ao Senhor. Porque Pedro, ele só teve essa pesca sobrenatural, porque quem conhece o mar, senão o Criador do mar? Quem tem o poder para dizer, olha, venham peixes agora para esse local, ou se não, haja. E porque foi assim que Deus criou todas as coisas. No momento que Pedro ele obedeceu, Jesus já tinha servido outras pessoas. Às vezes a gente quer que Jesus pare tudo e faça e venha suprir logo as nossas necessidades, mas ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Vamos ter paz em Deus, vamos sermos perseverantes em esperar o nosso momento.
E quando Jesus já tinha resolvido tudo, já tinha feito aquilo que ele entrou no barco de Pedro, porque tem coisas que Deus entra na nossa vida, mas não é para nos entregar exatamente aquela bênção que nós necessitamos naquele momento. Mas ele precisa fazer muitas coisas antes de nos entregar. Precisa consertar a nossa vida, precisa restaurar a nossa alma, a nossa mente, o nosso caráter, né? E tantas outras coisas. Deus, ele é poderoso e ele sabe o que está dentro do nosso coração e o que nós necessitamos antes daquela bênção tão almejada por nós. E quando Jesus já tinha feito aquilo que era necessário, ele disse: Pedro, volta, lança a rede. E Jesus, ele afirmou aqui, ó, no versículo 4, ele diz assim: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Jesus, ele falou uma afirmação. Ele não disse: vamos ver se ainda tem peixe, vamos ver se a gente vai conseguir, ou se você vai conseguir, eu vou tentar lhe ajudar. Não, ele disse: vamos, vamos voltar, vamos para o mar alto. Então, eu quero te dizer nesta noite, neste dia, não sei o dia que você vai, nem o momento que você vai estar assistindo, mas eu quero lhe dizer, Jesus diz a você: volta, volta, porque agora eu estou com você. Agora você não está mais só. Eu posso fazer o sobrenatural acontecer, mas você precisa obedecer. Para nós recebermos a grande bênção do Senhor, precisamos obedecer ao que o Senhor nos direciona. Ele sabe o momento certo, a hora certa, tudo aquilo que nós necessitamos, ele traz à existência, porque naquele dia, naquela madrugada, não era como se não existisse peixes, os peixes estavam bem distantes daquele lugar. Mas Jesus deu uma ordem ao mar. E na hora que Jesus disse para pescar, ele já estava falando ao mar: dá peixes, porque os meus filhos precisam. E quando Deus, ele nos dá alguma coisa, ele nos dá com abundância. É com abundância, é medida, recalcada, sacudida e transbordante. Porque ele tem o desejo, ele quer nos abençoar. Mas para isso precisamos obedecer e tomarmos posse do mais importante, que não é só a bênção, não é só o que Deus está fazendo, mas é entender e contemplar a grandeza do dono das bênçãos, que é o Senhor Jesus e que está no nosso barco. Está chorando, está desesperado, olha para Jesus. Ele tem o peixe, ele tem o lugar certo para você lançar a sua rede, mas obedece, busca ouvir a voz do Senhor. E quando Jesus, ele nos abençoa de forma transbordante, não só para nós, mas para que outras pessoas que estão ao nosso redor, que nos ajudaram também, outras pessoas que ele mesmo vai trazer para que a nossa bênção alcance essas pessoas. Então, quando você alcançar a bênção que você tanto pede, ou se você está pedindo uma bênção só para você, saiba que você não vai receber, porque Deus, ele não é um Deus egoísta. Ele nos ensina a dividir aquilo que nós temos. A viúva, ela dividiu um pouquinho da farinha que ela tinha. O odre de água, ela dividiu e deu ao profeta. Primeiro deu a ele e depois se alimentou. E Deus multiplicou. Ela poderia não ter entregue, mas ela entregou a ele. Ela abençoou, ela creu. Então eu quero lhe dizer, busque ouvir o que Jesus está lhe dizendo neste dia. Volta, porque agora você não vai só. E na palavra do Senhor diz: posso todas as coisas naquele que nos fortalece. E se ele está no nosso barco, ele vai nos fortalecer. Se ele está no nosso barco, ele vai trazer a existência e vai fazer, nos capacitar. Ah, você não tem capacidade, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu já fiz. Então entrega e pergunta: Senhor, o que é que eu devo fazer? E ele vai lhe direcionar. E depois disso tudo que Pedro viu aquela pesca, viu a grandeza, foi tão maravilhoso diante de Pedro, que ele disse aqui no versículo 8, e vendo isso Pedro prostrou-se aos pés do Senhor Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. E aqui no 10, o Senhor Jesus responde: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Às vezes o que nós queremos é tão pequeno diante do que Deus tem a nos oferecer. Então, não pare. Não pare. Volta.
Tenha coragem. Busque força na presença do Senhor, no Espírito Santo. Eu sei que não é fácil. Não é fácil para mim também. Mas o Senhor me deu uma ordem e hoje eu quero te dizer: volta, porque você já não vai mais só. E se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, entregue a vida a Ele e com certeza você não será mais só. E tudo que você necessitar, o sobrenatural, irá acontecer. Por isso eu te digo: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para um mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Diz o Senhor Jesus, Deus abençoe. Olha, toca aí, clica, se inscreva no canal, dá um like e divulgue esse vídeo para que outras pessoas sejam abençoadas. Deus abençoe. Tchau, tchau.